o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil em 2023. O Corinthians tem essa chance. Tem essa chance de dizer para todo mundo: camisa pesa, a torcida carrega o time e sim, o Corinthians pode ser o campeão da Copa do Brasil. Não vai ser fácil, rapaziada, mas eu já falei para vocês aqui no vídeo anterior de que tá 0-0. O jogo na Neoquímica Arena, diante do Vasco, o jogo de ida, o 0-0, foi horrível, foi lamentável, foi péssimo. Mas apaga, rebobina, começa de novo. Tá 0-0. Quem vencer o duelo no Maracanã neste domingo às 6 da tarde será o campeão. O Corinthians tem a chance de começar o jogo 0-0. Não tem vantagem para ninguém, a não ser a supremacia de torcida do Vasco, mas a Fiel, a gente sabe, canta, inclusive podendo calar a maioria do adversário que está lá, estará no estádio, porque a Fiel tem essa capacidade. E vamos lá, vamos combinar, né? O Corinthians tem um retrospecto nessa Copa do Brasil que é inacreditável fora de casa. Ele venceu simplesmente todos os jogos. Eu estava até revendo a vitória sobre o Palmeiras nas oitavas, porque o Corinthians nos últimos tempos não vem jogando bem. E eu ficava me perguntando, cara, onde é que estava esse Corinthians? E aí voltei nesse jogo lá das oitavas de final da Copa do Brasil, que talvez seja o jogo mais emblemático do Corinthians, né? Naquele duelo dos dois jogos, né? 3-0 no agregado. Ok, teve a expulsão do Aníbal Moreno, mas, cara, o jogo já estava pro Corinthians antes da expulsão, tá? E o Corinthians já tinha uma vantagem porque tinha vencido o primeiro jogo. Bom, isso aconteceu há 4 meses, mas vamos lá. Foi uma grande atuação do Corinthians, com esses mesmos jogadores. E o Corinthians fora de casa, ele ganhou do Novo Horizontino, ele ganhou do Palmeiras, ele ganhou do Atlético Paranaense e ele ganhou do Cruzeiro. E aí, esse jogo contra o Cruzeiro não faz tanto tempo assim. Foi agora, na semifinal. Ah, mas no jogo da volta, o Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians em casa e tal. Ok, mas no segundo tempo, o Corinthians poderia ter empatado tranquilamente o jogo, 2 bolas na trave. Levou para as penalidades e levou a classificação. Mas no que diz respeito a um jogo fora de casa, que é o caso deste domingo, contra o Maracanã, contra o Vasco no Maracanã, o Corinthians jogou melhor contra o Cruzeiro no Mineirão do que na Neoquímica Arena. Jogou melhor contra o Palmeiras no Allianz Parque do que propriamente na sua casa. Então o Corinthians na Copa do Brasil, fora de casa, ele é 100%. Ele ganhou todos os jogos. Ele foi perder esse jogo para o Cruzeiro, que, aliás, até esse jogo ele não tinha tomado nenhum gol. Então vamos lá, gente. Depois desse 0-0 contra o Vasco, no meio da semana, eu não consigo acreditar que o Corinthians vai jogar tão mal assim de novo. Não consigo. O Vasco fez um jogo da vida dele, do ano dele, isso dito pelo Fernando Diniz. Melhor atuação sob meu comando. E o Vasco não ganhou um jogo. Então o Corinthians precisa entender que ele está a 90 minutos da glória, a 90 minutos da taça, a 90 minutos de terminar o ano como campeão. E por isso eu digo, o jogo está 0-0. Vamos para as informações. O GE apurou que o Dorival Júnior testou na formação, na atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro, Rodrigo Garro no banco de reservas. E eu já vou dizer para vocês que eu concordo. Eu não sei se ele vai fazer isso, é uma possibilidade. Muitos técnicos fazem isso e sabem que as informações vazam até para despistar ou gerar alguma dúvida no adversário. Vocês sabem que nesse momento, né, tudo é válido. Eu não duvido que ele faça isso, que ele daqui a pouco tenha enganado a torcida, né, entre aspas, né, a imprensa e todo mundo, e comece com o Garro, mas se ele não colocar o Garro desde o início, eu concordo. Talvez eu não concorde com a escalação do Martínez, mas aí eu entenda, porque ele não tem outro. Se ele for povoar o meio de campo com 3 volantes, o Carrilho não tem sido esse cara. Jogou bem contra o Cruzeiro, jogou 45 minutos, depois ele cansou. Então, o que eu imagino que o Dorival vai fazer? Ele tem armas, ele precisa pensar o jogo 90 minutos. Ele precisa pensar o jogo se ele tomar um gol, se terminar o primeiro tempo 0-0, se eles estiverem em vantagem, se o jogo tiver, sei lá, daqui a pouco numa condição adversa, como teve na Neoquímica Arena, em que o Vasco estava melhor e aí ele fez aquele absurdo, né, de voltar do intervalo e mexer em 3 minutos, em 6 minutos estava fazendo a troca, não fez muito sentido, para talvez entender o que o Diniz fosse fazer, mas ele precisa pensar que ele tem possibilidades do banco, que ele tem um elenco
desgastado fisicamente, não importa o que você pense, não, mas os caras ganham milhões, tem que correr, os caras estão cansados, estão com lesões, estão no sacrifício, o Garro tem um problema crônico no joelho que está visível que está afetando, o Carrilho teve uma lesão grave, ficou muito tempo parado, ele não consegue ter um ritmo aceitável, e o Yuri eu não sei, bom, ele também teve problemas físicos recentes, né, teve uma pubalgia, teve um problema na perna, não sei se não está afetando. A gente vai ouvir muita coisa depois do final da temporada, tomara que o Corinthians campeão, dizendo, pô, o fulano jogou com uma fascite plantar, o fulano jogou com infiltração. A gente vai ouvir, certeza, porque é nítido que esse elenco está sofrendo fisicamente. Só que agora não tem mais jeito. O Corinthians chegou na final e precisa de um esforço sobrenatural para chegar até esse título, a essa conquista. Então, eu entendo o Rodrigo Garro, por quê? Porque num recorte recente, o melhor jogo de Rodrigo Garro foi naqueles 45 minutos finais do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em que o Corinthians não ganhou, mas estava perdendo por 2-0, em que faz o 2-1, leva para pênaltis e por pouco não empata. E o que o Garro jogou naquela partida foi surreal, porque ele entrou fisicamente bem, ele entrou com uma dinâmica boa, num ritmo acelerado, e aí ele conseguiu ser o Garro que a gente conhece, conseguiu ser útil. Então, se o Corinthians segura um resultado nos primeiros 45 minutos, ou até abre o placar, não está proibido disso acontecer, ele tem essa arma para o segundo tempo, num momento em que o adversário está cansado, porque vamos lá, o adversário também está desgastado, e você tem um jogador capaz de decidir. Então, eu não discordo. Mais do que isso, numa regularidade, Breno Bidon, na função do Garro, tem jogado melhor do que o Garro. Isso numa constância. O Garro é capaz de decidir, o Garro numa final é imprescindível, mas é preciso trabalhar com o aspecto físico. Se eu tiver uma possibilidade de ter quase o prime de Rodrigo Garro, eu vou abordar isso. Se for por 15 minutos, por 30 minutos, por 45, eu vou priorizar. Do que se eu tiver 90, um Garro meia bomba, meia boca, sabe, meio mastro, em que a coisa não aconteça. E daqui a pouco ele precise sair mais cedo e deixa o time desguarnecido em termos de alternativas numa reta final em que a bola está viva, o jogo está vivo, o título está vivo. Então, eu entendo. Vamos lá, 3 volantes, Ranieri abrindo o meio campo, e aí, no último jogo, né, o Carrilho começou a fazer essa função depois que o Ranieri saiu, então eu espero que o Ranieri jogue 90 minutos, ele deu entrevista, disse que está pronto, quer jogar e tal, então tomara que ele permaneça jogando na sua função, não como um terceiro zagueiro, como um primeiro volante. Martínez, que até foi bem contra o Cruzeiro também, e o Maicon, que é um jogador que dá dinâmica, né, que ele, você pode não gostar do Maicon, mas ele pega, ele gira, ele faz jogo, e ele é um marcador ali, mas ao mesmo tempo... Caras, o que acontece? Eles realmente não entendem do assunto, entendeu? Essa é a verdade. Fazer o quê? Pô, os caras falam que o Ryan é craque. Quando eu fui ver o rapaz jogar, eu preciso de 90 minutos só para avaliar um jogador. E eu garanto para vocês que esse menino não é craque. Ele não tá na prateleira de grandes jogadores. Vamos citar os grandes jogadores do Vasco. Edmundo. Ele não engraxa a chuteira do Edmundo. Vocês não sabem quem era o Edmundo, meu irmão. Era um monstro jogando. Entendeu? Ele não é melhor que o Donizete Pantera, que foi campeão da Libertadores pelo Vasco e jogou no Corinthians. O ataque do Vasco era Pantera e Luizão. Ele não é melhor que nenhum dos dois. Entendeu? O Vasco teve Romário. Ele não é melhor que o Sorato. Ele não é melhor que o Bismarck. Entendeu? Cara, é um jogador extremamente comum. É um jogador que corre e finaliza. Ele é um Mirandinha. E não é ruim. Porque ser o Mirandinha não é ser ruim. Entendeu? Ser o Mirandinha não é ser ruim. É um jogador que... Bebeto, Dinamite, Euler, né? Vocês estão citando aí Felipe. Entendeu? Cara, desculpe. Os caras que chamam esse cara de craque, a mídia tá perdida, velho. Tá perdida. Entendeu? O Andrés Gomes, acho que todo mundo consegue ver, né? Teve um lance que ele driblou em direção ao gol do Vasco. Que nem um louco. No meio campo, era só tocar de lado. O que um jogador tem que fazer? O cara tem que tocar a bola e correr pro ataque. Ele correu pra trás que nem um louco. Quem viu esse lance? Ou só eu vi? Comenta aqui embaixo quem viu esse lance. Entendeu? O Ryan é o Wesley do Vasco. É o Mirandinha. Entendeu? Então, velho, pra mim é um jogador comum. Bom, vai fazer gol. Por exemplo, aquele Pombo. Tá lá na... Esqueci o nome dele, da seleção, o Pombo. Cara, aquilo pra mim é um jogador extremamente comum.
extremamente comum. Mas está na Europa há quanto tempo jogando em time grande? Alguém acha aquele Richarlison craque? Alguém acha aquele Richarlison craque? Um jogador extremamente comum para mim. Bom jogador. Entendeu? E o Ryan, talvez, se melhorar, chega no nível desse Richarlison aí. Entendeu? Chega no nível dele, tá? Enfim, o cara tá na Europa há mó tempo. Tá há mó tempo na Europa, um cara desse. E os treinadores iludidos vão até levar... O Ancelotti acho que vai levar o cara pra Copa de novo. Isso é loucura. E o Daverson do Palmeiras jogou na Espanha por vários anos. Entendeu? Então, se jogar na Europa, meu filho, não diz mais nada hoje em dia. Entendeu? Jogar na Europa, fera mesmo. Quando o Casagrande jogou no Torino, sabe quantos estrangeiros podiam ter por clube? 2. Aí o cara era brabo. Entendeu? Aí o cara era brabo, meu irmão. 2, 3. Entendeu? Aí o cara jogou na Europa, o cara jogou na Itália, só podia ter 3 estrangeiros pro time. E o cara era um deles. Hoje em dia, entendeu? Hoje em dia, né? Tá? Gabriel Jesus ainda é melhor que o Richarlison pra mim, eu acho. Entendeu? Então, assim, o craque era Romário, isso. Aí sim, o craque era Romário. Esse era monstro, né? Esse era monstro. O Vasco deu 12 chutes, 0 no gol. É isso. O Vasco, acho que o lance que mais resume tudo que eu tô falando é um lance que 2 minutos antes, ou 5, do Coutinho ser substituído, ele dá uma arrancada por dentro, dribla 1, dribla 2 do Corinthians, acho que dribla até 3. Ele toca pro Ryan na entrada da área, na ponta direita. Essa hora eu fiquei com medo. Falei, caramba, essa hora eu... Sabe quando o Coutinho vai finalizar, vai fazer o gol? O cara vindo driblando assim. Aí ele tocou pro Ryan. Eu falei, caramba. Aí o Ryan pegou a bola na entrada da área, lá na ponta direita. Sabe o que ele fez? Ele tinha que devolver pro Coutinho, ou tinha que profundidade chutar. Ele cortou, ele veio por dentro da entrada da área na direita, ele andou em toda a risca da grande área até o lado esquerdo. Quem lembra desse lance? Cara, um jogador acima da média não faz isso. Então, gente, tenham esperança, porque o Memphis vai precisar de uma bola ou 2 no máximo na lata dos caras. Entendeu? É isso. Eu tô falando muito do Vasco para chegar no Corinthians, tá? Se o nosso meio campo funcionar, correr, não se esconder como o Rodrigo Garro, o problema do Corinthians foi o Rodrigo Garro, velho, no primeiro jogo. Se ele quiser jogar, ele sabe jogar, velho. Entendeu? Com espaço ainda no Maracanã, o nosso problema foi o Rodrigo Garro, que simplesmente a gente não tinha meia. Né? Jogamos sem um armador. Então esse foi o grande problema do Corinthians, né? Sabe, meu cachorro deu um pulo com esse seu tapa. Ai, meu Deus. Essa tapa do Memphis aí de novo, amigo. Eu não lembro como é que foi assim. Foi assim, né? Acho que foi assim, né? O cachorro do cara pular é ridículo, né, velho? É igual o dia que eu tava falando que uma proposta ao Hilal. Uma ao Hilal. Quando eu fui falar ao Hilal, meu cachorro olhou assim, achou que eu tava latindo. Ao Hilal. Eu falei, não, filho, calma. Entendeu? Ele começou a se comunicar comigo. Eu falei que o Corinthians queria um jogador, mas era uma proposta feita ao Hilal.